E aí, bênção, como você está? Tudo bem? Hoje eu queria passar uma palavra para vocês, depois falar um pouquinho baseado em cima dela, tá bom? Essa palavra fica em Samuel, capítulo 16, do versículo 1 até o 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo o novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu por meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, isso que a gente vê nessa palavra. Samuel foi um profeta escolhido por Deus para estar escolhendo um outro rei no lugar de Saul. Então, Samuel, logicamente, quando vê os filhos de Jessé, ele olha o mais forte, mais alto, e já imagina logo de cara que aquele seria o escolhido para ser rei. Aí Deus fala com ele: Samuel, não adianta os homens verem de uma forma, eu vejo de outra. Porque o que os homens veem é o que está externo, o que está de fora. Eu enxergo o que tem dentro do coração. O que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica pensando que para ser campeão, para vencer na vida, a gente tem que ter uma profissão reconhecida, tem que ser um advogado, tem que ser um administrador de empresa, tem que ser um jogador de futebol, um modelo, ou qualquer tipo de função, de profissão que hoje no mundo
benquista, né? Só que a gente não consegue ver aquele mínimo detalhe que cada dia, cada segundo que passa, a gente consegue vitórias, alcança vitórias. Aquele ser humano que acorda cedo, 4 horas da manhã, para colocar o pão dentro da sua casa, para dividir com seus familiares ali. Esse é o vencedor. E a gente não se dá conta, né? Quanto esse ser já é campeão por estar alcançando aquele objetivo para sua família. E como eu disse naquele meu primeiro vídeo, que chama Você Tem o Valor, sem mudar muito o contexto, a gente dá muito valor às vezes para algo grandioso e a gente esquece às vezes que cada conquista que a gente tem no dia a dia já é sinal de ter sido campeão naquela tarefa, né? Aquele gari que corre atrás do caminhão, que pega o nosso lixo, que no final do dia ele executa sem ter machucado, sem ter nenhum tipo de lesão, e conseguiu fazer aquela tarefa, buscou todos os lixos naquelas residências ali, ele já é um campeão. Só que a gente não consegue enxergar isso, né? A gente às vezes consegue ficar procurando coisa negativa, que a gente errou, que a gente não fez, e esquece acaba deixando de lado o que a gente fez tão positivo naquele dia. Eu tenho um exemplo para dar. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu fui entregar currículo, e como eu iniciei quando moleque, até uns 16 para 17 anos, eu estava atrás de futebol, fazendo várias peneiras aqui e ali, participando de escolinha, jogando em alguns clubes, né? E aí eu ficava pensando assim, poxa, eu queria ter sido jogador de futebol, porque meu sonho, assim, todo jogador, ele conhecia várias cidades, né? Ele ficava em hotéis e tal, eu achava maneiro, achava muito legal. Pô, deve ser legal conhecer várias cidades, né? Várias culturas, assim, tomar aquele café da manhã, aquele almoço naquele hotel legal. E eu ficava imaginando, se eu não conseguisse ser jogador de futebol, eu não ia conseguir alcançar. Moleque ainda não tinha essa visão assim tão ampla, né? E eu ingressei numa empresa aí e comecei a crescer, e automaticamente eu comecei a dar treinamentos para algumas pessoas, e eu tinha que viajar, né? Aí eu comecei a visitar vários hotéis, várias cidades, conheci várias cidades também, vários tipos de refeições, assim, que aí teve um dia que eu parei, assim, no hotel, na cama do hotel, assim, e eu fiquei pensando, pô, mas isso era o que eu queria, né? Como que as coisas são? Eu queria isso daqui, mas eu achava que isso era possível se eu fosse um jogador de futebol. E de repente eu alcancei fazendo outra tarefa, algo totalmente diferente daquilo que eu imaginava, né? E aí eu falei, poxa, como Deus é maravilhoso, né? Ele acaba fazendo a gente chegar em um objetivo, chegar em um ponto, sem a gente ter a mínima ideia que aquilo é possível. E eu alcancei aquele sonho, um dos sonhos que eu tinha no coração, fazendo uma coisa que eu nunca imaginaria que eu pudesse fazer. Porque quando eu entrei nessa empresa, eu nunca tinha trabalhado, né? Como eu estava atrás de futebol, conhecia muita coisa de futebol, técnica e tal, mas trabalho eu nunca tinha trabalhado. E aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer um currículo, né? Aí eu falei, poxa, eu vou ter que colocar alguma coisa no currículo aqui que eu faço. Aí eu coloquei lá que tinha curso de Word, PowerPoint, PowerPoint, Word, Visual Basic, Excel, pacote completo do Office, né?
Só que eu nunca tive computador, nunca tinha mexido no computador. Só que eu tinha que colocar alguma coisa, né? Para a pessoa não achar que, poxa, o cara tá com 16 para 17 anos, nunca fez nada. E aí eu fui entregando o currículo. Foi onde que eu parei numa agência. E naquele momento lá estava tendo entrevista, né? Estava tendo uma entrevista. E eu participando da entrevista ali, participei da entrevista e fui sobressaindo. Tinha 35 pessoas, aí foram eliminando. Aí só ficou eu e mais um integrante lá. Aí a pessoa que estava conduzindo a entrevista, o processo seletivo, perguntou para mim, né? Você quer trabalhar na empresa X ou Y? Como eu nunca tinha trabalhado, eu falei, poxa, o que esse candidato escolheu? Eu vou escolher junto com ele, porque eu acho que ele tem mais experiência no mercado do que eu, né? Aí ele escolheu X, aí eu também escolhi X. E pela minha sorte, tinha vaga para a empresa X. Aí chegando na empresa X, eu achei, eu coloquei lá que eu tinha um pacote de Office, mas olha, não vão me colocar na área de Office, pode ser que eles me coloquem em outra área, né? Para onde que eu fui? Fui trabalhar com digitação, mexer com computador. Pensa só, você digitando no computador assim, ó, parecia que estava pegando milho. Imagine só. Eu fiquei pensando, meu Deus, puxa vida, como que eu vim parar aqui? Meu Deus, me ajuda. Olha lá o tanto de gente, tinha um monte de gente digitando rápido pra caramba, e eu aqui, ó. Só que todo dia eu falava, poxa, Deus não vai me colocar em um lugar ou me conduzir para algo que eu vou passar vergonha, para me envergonhar. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito. E nessa empresa, todo mundo tinha que, uma vez por dia, tinha que ir para a área de vendas para tentar ofertar um produto, né? E primeira vez que eu fui, eu consegui 21 vendas, sendo que tinha pessoas ali mais antigas que o máximo que tinha conseguido era 12, 13, 14. Aí estava acabando já, a experiência era para uma semana só, era só para uma semana, para a semana dos pais, que era o momento, né, de campanha, que precisava de mais funcionários. Aí estava acabando o dia da experiência e chegou lá na data, fui chamado, eu e o outro integrante, o outro candidato que entrou comigo, e aí me deram uma caixinha, assim, para nós dois. Eu falei, aí falaram no discurso, né, a gente queria agradecer por vocês terem ajudado a gente nessa semana aí, né, uma semana muito importante, obrigado mesmo por vocês terem feito, por vocês terem feito parte desse momento. Aí eu fui abrir a caixinha assim, era a camiseta de efetivo da empresa. Eu falei, poxa, Deus, é tremendo. Eu entrei para um local que nunca tinha visto na vida, que era mexer com computador, que nem computador eu tinha, né? E logo em seguida ele me colocou num lugar lá que eu tinha muita facilidade de se comunicar com as pessoas, de convencer as pessoas e tal. Aí, às vezes, o que a gente tira o que a gente consegue de comparativo para essa palavra? Davi, ele era pastor de ovelhas, e ninguém nunca imaginou que Davi seria ungido como rei, né? Só que ele nunca perdeu a fé. Quando Davi foi chamado pelo seu pai Jessé para levar alimento para os seus irmãos, que estava tendo uma guerra, né? E uma das propostas do adversário era Golias, teria que vencer Golias. Aquele guerreiro combatente que conseguisse vencer Golias seria o vencedor da guerra, né? E naquela despretensão nenhuma, Davi foi levar alimento para os irmãos dele lá e ouviu dizer que a pessoa que vencesse Golias, que era o gigante,
conseguiria muitas riquezas, ficaria livre de impostos e se casaria ainda com a filha do rei, Saul, né? Aí Davi, poxa, eu acho que eu consigo, porque Deus é fiel, Deus é minha força, Deus é meu redentor, eu consigo vencer Golias, né? Quando ele foi falar isso para os irmãos dele, até para Saul, o pessoal achou engraçado, né? Ele é gigante, você é uma criança, você é um garoto ainda, como que você vai conseguir vencer um gigante, né? E Davi, firme ali na sua convicção, falou, poxa, não, eu consigo vencer sim, porque Deus é comigo, Deus está comigo, Deus, ele é fiel no que ele prometeu para mim, ele vai cumprir. Aí foi quando, ok, então tá bom, coloque essa armadura aqui para você se proteger, né? Qualquer tipo de ação do gigante, você vai estar protegido com essa armadura e um escudo. Só que era muito pesado, né? Não condizia com o corpo de Davi. Só que Davi falou assim, ó, para mim não serve essa armadura aqui, para mim não vai dar certo, eu não vou conseguir lutar, porque é muito pesado. Aí eles falaram, pô, mas você vai sem armadura? Vou sem armadura. Davi foi pro riacho, pegou umas pedrinhas ali, começou a rodar, rodou, acertou bem a testa, a cabeça do gigante, e ele caiu no chão. E aí foi lá e cortou com a própria espada do gigante a cabeça do Golias. Outra coisa também, né, que a gente pega de exemplo. Tem muitas pessoas, tem muita gente no nosso dia a dia que está acostumado a fazer aquilo. Para ela aquilo dá certo. Aquele padrão de ação para ela dá certo. E de repente quer que você faça a mesma coisa que ela. Só que as coisas são diferentes. O que Deus tem para Maria não tem para Ana. O que Deus tem para Ana não é para Maria. As coisas não funcionam do mesmo jeito. Aquela armadura para os guerreiros ali na guerra, tudo bem, ok, mas para Davi, Deus tinha outro propósito. Então muitas vezes a gente quer seguir alguns exemplos, né? Porque deu certo para aquele, vai dar certo para mim se eu fizer igual. As coisas não são assim. Deus tem um caminho para você e um caminho para ele. Deus tem um propósito para você e um propósito para ele. Só que a gente perde muito tempo às vezes nisso, né? A gente fica fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Pô, se ele deu certo, eu vou fazer igual, porque vai dar certo para mim também. Às vezes Deus tem algo totalmente diferente para você. Às vezes é difícil de entender, né? Às vezes é difícil de aceitar também aquilo. Porque você fala, poxa, por que para ele deu certo e para mim não dá certo? E fica apertando a mesma tecla. Não vai. Imagine só. Se eu ficasse lá, poxa, vou ficar aqui, não vou descer não, enquanto eu não aprender. Só que eu tive tanta fé, eu acreditei tanto em Deus, falei, poxa, Deus sabe o que faz. Eu não vim parar aqui à toa. E eu fui parar num lugar lá que nunca imaginei que ia dar certo, lidar com pessoas, assim, lógico, na época eu já tinha um network legal na área do futebol, na música eu já arranhava alguma coisa ali, já tinha um conhecimento, conhecia algumas pessoas ali, só que eu nunca tive vergonha, né? Eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo, mas eu nunca imaginei, nunca tinha trabalhado, que ia dar certo. Só que uma coisa eu sempre tive: Deus está comigo, Deus está na frente, Deus está no controle. E as pessoas achavam estranho, né? Às vezes eu ia conversava com um cliente lá e o cliente, ok, eu quero. Só que antes de tudo, antes de eu falar com qualquer pessoa, eu falava assim, Senhor, fechava o olho assim, ó. Antes de entrar na empresa, eu fechava o olho, Senhor, que seja feita a tua vontade. Antes de falar com todo cliente, eu ia falar com o cliente e falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E dava certo, né? Dava certo. E aí as pessoas, mas o que você faz? O que você está fazendo? E eu falava, não sou eu, é que eu acredito muito que Deus está no controle. Então eu deixava tudo nas mãos do Senhor. Muitas coisas ainda eu vou contar para vocês, mas uma delas é que não existe padrão. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Então não adianta seguir o João, fazer as mesmas coisas do João, sendo que o seu caminho é outro.
posso ter nascido no mesmo dia do João, eu posso ter crescido na mesma família do João, eu posso ter estudado na mesma escola que o João, tido os mesmos professores, só que eu tenho um propósito para mim, Deus tem um propósito para mim e Deus tem um propósito para o João. Quando a gente demora para entender isso, a gente não sai do lugar. A gente fica patinando, ou até mesmo reclamando, né? Nessa história que eu contei agora de Davi, conciliando a história que eu contei, um pouquinho da minha vida aí profissional para vocês, o capítulo desse vídeo, o título desse vídeo chama-se Campeão. Por que campeão? Porque não adianta, como eu disse agora, anteriormente, você comparar a sua vitória com a do seu colega. Às vezes aquele seu limite ali não é o mesmo limite do seu colega. Às vezes para você acordar cedo, pegar 3 ônibus, voltar 10 horas da noite, o seu colega às vezes não consegue fazer isso. O corpo dele não aguenta. Para você já é um título, já é uma vitória isso. Você conseguiu chegar no seu limite. Às vezes o limite do seu colega é outro. Qual que é o seu limite? Você conseguiu chegar no seu limite? Você conseguiu ultrapassar seu limite? Você é um campeão. Ah, mas eu não fiz o que o meu colega fez. Ele é melhor que eu? Não, ele não é melhor que você. Ele fez aquilo dentro do limite dele. Ele ultrapassou o limite. Maravilha. Às vezes o que você está fazendo ele não vai conseguir fazer. E vice-versa. Por isso que você tem que, todos os dias, ser grato. Sabe? A gente fala muito das coisas negativas hoje. A gente pesa, é muito negativismo. Né? Até mesmo na mídia. Você pode ver que você liga a TV hoje, vai falar muito, não sei quantos mil morreram pelo Covid, né? E a gente não tem um termômetro também, né? Aí a gente vai no Facebook lá, você só vê gente colocando fotos bacanas, viagens, você não vê história triste no Facebook, né? Por outro lado, na TV, você vê só problemas, só tragédia. Não sei quem matou, morreu, roubaram, perdeu, tá sofrendo. E no Facebook só vitória, não tem um termômetro. A pessoa que não souber ponderar isso fica maluca. Porque ela liga a TV, só tragédia, ela vai no Facebook, ela acha que a vida dela é horrível. Porque ela vê todo mundo lá feliz, ela fala, poxa, mas todo mundo tá feliz, todo mundo comemorando algo, só eu tô nessa. Entendeu? Então a gente tem que ter um termômetro, a gente tem que valorizar e comemorar sim, poxa. Você conseguiu comprar aquele tênis lá que você estava demorando 3 meses lá, que você estava guardando dinheiro para comprar, você conseguiu? Poxa, comemora. Comemora. Você conseguiu vencer aquela doença que estava internada há 1 semana. Comemora. Você está entendendo? Você conseguiu passar em um teste que estava fazendo processo seletivo. Ah, mas esse salário não é tão alto, mas para você é interessante, é importante? É importante. Não interessa se para o seu colega não é importante. Para você é importante. Como eu disse, cada um tem um propósito. Deus tem um propósito para cada um aqui dentro. Aqui na Terra. Então a gente tem que comemorar mais. Porque eu tenho certeza que você vence várias batalhas no seu dia. Só que você vai lembrar só do que você aquele momento que você perdeu. Na hora que você perdeu. Naquele algo negativo, sendo que muitas coisas positivas aconteceram no seu dia. Você já é campeão por isso. Só por não desistir, você já é campeão. Você caiu, levantou, tá sendo campeão, já venceu ali, ó. Sabe? Você não tá frustrado. Agora quando a gente começa a se frustrar, começa a ficar para baixo, nossa, como aquele fulano, aquele outro conseguiu alcançar. E aí, meu?
Seu propósito é outro. Coloca na sua cabeça, seu propósito é outro. O que Deus tem para você é outra história. Então comemora sim, pô. Comemora. Chegou mais cedo no trabalho, chegou adiantado, poxa, que maneiro, comemora. Conseguiu entregar aquele resultado? Comemora. Tá bom? Você já é um campeão. Você já é um vencedor. Não se esquece disso. Parabéns, campeão. Deus te abençoe. E agora eu vou tocar um louvor aqui no cavaquinho, que tem tudo a ver com o que eu passei para vocês agora. Tá bom? Deus abençoe seu dia. Fica com Deus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nem de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando a fortaleza, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor.